Padre Luiz, hoje o senhor me escreveu uma mensagem em que dizia: o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. É um hino antigo, bonito, simples, mas ao mesmo tempo profundo. Ele resume o seu ser, a sua vida sacerdotal. Seu coração é para isso, somente para isso, para amar Cristo, não o mundo. Amar a Cristo, amar a Deus é o primeiro mandamento, é o primeiríssimo. E quando a gente peca contra o primeiro mandamento, a gente peca facilmente contra todos os outros. Continue, mantenha esse propósito, esse compromisso de amar somente a Ele, que o seu coração seja só dele, unicamente, exclusivamente dele. A segunda coisa do hino em que o Senhor se propõe: a sua alegria seja a Santa Cruz, não do Capibaribe, a cruz do Calvário. Como é difícil, Padre Luiz Antônio, no Calvário, pregado com Cristo, crucificado com Ele, poder dizer: a minha alegria é a Santa Cruz. Essa é a experiência que o seu bispo vive, pregado com Cristo na cruz. E que bom que eu lhe encontro não como um sirineu, mas lhe encontro como alguém também crucificado com Cristo, que pode dizer, apesar das dores, dos sofrimentos e das dificuldades: a minha alegria é a Santa Cruz. A segunda coisa eu digo ao povo de Santa Cruz, mas não digo por mim mesmo. Minhas palavras são demasiadamente pequenas ou insuficientes. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, que ao lado de Santo Agostinho representam para toda a igreja católica as duas grandes colunas teológicas. Certa feita, ao fazer uma tese, o meu orientador me fez um desafio: caro irmão, você quer fazer uma tese de mestrado ou de doutorado que seja significativa no mundo católico, que obtenha o reconhecimento de todos os mais célebres e famosos teólogos? Eu olhei sem saber como responder. Se tivesse que responder àquele professor, lhe diria: escreva um livro e esse livro será um best-seller. Ele me disse: divirja, discorde de Santo Tomás de Aquino e a sua tese terá o louvor necessário. Nenhum teólogo, ninguém, até hoje, conseguiu divergir, exceto o franciscano Duns Scotus, de Tomás de Aquino. Lhes trago, portanto, um brevíssimo sermão de Santo Tomás de Aquino sobre a cruz. Fique na memória de todos vocês este dia, o dia da memória de Santo Tomás de Aquino, ocasião jubilosa em que Padre Luiz Antônio toma posse dessa paróquia. Ele dizia: na cruz não falta nenhum exemplo de virtude. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla: para ser remédio contra o pecado e para ser exemplo do que nós devemos praticar. Foi em primeiro lugar um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que sobrevêm à nossa vida por causa dos nossos pecados. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo.
Na verdade, continua o Akinati, a paixão de Cristo é suficiente para orientar a nossa vida inteira. Quem quiser viver na perfeição, nada mais tem a fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que Ele desejou na cruz. Na cruz, portanto, não falta nenhum exemplo de virtude. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Assim fez Cristo na cruz. Se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Podemos reconhecer uma grande paciência em duas circunstâncias. Quando alguém suporta com serenidade grandes sofrimentos, ou quando pode evitar os sofrimentos e não os evita. Ora, Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque atormentado não ameaçava, foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. É grande, portanto, a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé, em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a calúnia e com a difamação. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o Cristo crucificado. Deus quis ser julgado, um Deus foi julgado sob Pôncio Pilatos e por ele condenado. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. E assim como pela desobediência de um só homem, isto é, de Adão, a humanidade toda foi estabelecida numa condição de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará a uma situação de justiça. Não te preocupes com as vestes e as riquezas, porque repartiram entre si, aos pés da cruz, as minhas vestes. Não te preocupes com os flagelos, com os açoites, porque fui ultrajado e flagelado, nem com a dignidade perdi, porque tecendo uma coroa de espinhos, puseram-me sobre minha cabeça. Não te preocupes nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Na cruz, Padre Luiz Antônio, está o melhor lugar para o cristão. Na cruz está o lugar da nossa glória, a glória de Cristo, a nossa salvação. Por fim, no término da sua vida terrena, viram os frades dominicanos Santo Tomás de Aquino rezando na capela, e ele conversava com Jesus e perguntava ao mestre se tudo aquilo que ele havia escrito, inclusive a Suma Teológica, se tudo aquilo que ele havia dito sobre Jesus Cristo havia agradado ao próprio Cristo. E nosso Senhor respondeu-lhe: e como me agradou, e como me agradou, peça-me o que quiseres. Ao que Santo Tomás de Aquino apenas disse: peço nada mais do que a ti, nada além do que Deus, nada além do que Deus, nada mais do que Jesus Cristo. Seja isso, Padre Luiz Antônio, traga aqui apenas e tudo isso, nada além, nada mais do que Jesus Cristo.
Amém.